Na nossa aula de hoje, vamos tratar da execução fiscal. A execução fiscal, ela é disciplinada pela Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. O Código de Processo Civil, na execução fiscal, ele é aplicado apenas no que couber subsidiariamente, conforme bem expressa o artigo 1º da lei em questão. Eu gostaria de enfatizar que nós vamos aqui apenas focar nos pontos que são distintos entre a chamada execução comum e a execução fiscal, até para que o estudo não se torne enfadonho, e já que vocês já tiveram a oportunidade de estudar aqui conosco, a execução é comum como um todo, dentro das suas várias espécies, dentro das suas várias formas de expropriação. Então vamos aqui enfocar ou focar apenas e tão somente aquilo que realmente é relevante a nível de diferença entre uma espécie de execução e outra. Então, apenas para deixar bem enfatizado, o objeto da execução fiscal, ou o título objeto da execução fiscal, melhor dizendo, é a CDA, que é a certidão da dívida ativa. Esse título ele compreende a dívida tributária e não tributária, e preenchido devidamente com os requisitos exigidos pelo parágrafo 5º, né? Requisitos exigidos, ratifico pelo parágrafo 5º do artigo 2º da lei em questão, ele goza de presunção de certeza e liquidez, regra que os senhores encontram lá no artigo 3º da Lei 6.830/80. O parágrafo único desse mesmo artigo 3º, ele expressa ainda que a presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser iludida por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite. Ou seja, a qualquer momento o executado, se ele tiver prova de irregularidade na emissão do título, ou que a cobrança em questão ela não é devida porque já se encontra paga, ele poderá descaracterizar ou desconstituir o título, melhor dizendo, através ou dos embargos à execução, ou através da chamada exceção de pré-executividade, que vamos conversar um pouquinho mais à frente. A legitimação é outro ponto importante. O artigo 1º da Lei 6.830 diz que possui legitimação ativa para a execução fiscal a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e respectivas autarquias e fundações autárquicas. Já no polo passivo, o artigo 4º da Lei de Execução Fiscal, ele diz que a execução em questão ela pode ser promovida contra o devedor, o fiador, o espólio, a massa e o responsável nos termos da lei por dívidas tributárias ou não de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. E, por fim, ela estabelece que também a execução fiscal ela pode ser direcionada contra os sucessores a qualquer título. É possível também que a execução fiscal ela seja direcionada contra
litisconsortes passivos necessários. E aí acontece, por exemplo, nos casos em que a execução fiscal venha a ser promovida contra o espólio do devedor, em que tenhamos aquele inventariante dativo. Então aí se traz para o polo passivo os seus herdeiros ou sucessores. A competência na execução fiscal, as regras são aquelas estabelecidas pelo artigo 781, inciso 1 a 5º, do CPC. Ou seja, então aqui já aplica-se o livro especial do CPC, que no geral ele determina que o processo seja proposto no domicílio do devedor. Embora a execução fiscal, os senhores vão poder observar, quando tiverem contato com ele especificamente, que a chamada competência itinerante, ou seja, a fazenda tem como encontrar o devedor. Então, o domicílio, essa competência, ela pode se deslocar ou, muitas vezes, ser realizada também através de carta precatória. Cada caso é um caso, há que ser observado, mas é importante essa constatação para que o endereçamento seja o mais correto possível. A peça inicial da execução fiscal é a mais simples que se conhece no nosso ordenamento jurídico, sendo imprescindível somente o endereçamento, ou seja, a referência ao juiz a quem é dirigida, o encaminhamento da peça, nada mais do que isso. Letra B, o pedido de execução, ou seja, o que se quer com aquele movimento processual. E C, o requerimento de citação, regras que se encontra no artigo 6º, incisos 1 a 3, da Lei 6.830. De relevante ainda, pode-se dizer, é a afirmação expressa pela Fazenda Pública de receber, né? Ela tem que dizer que quer receber o valor contido na CDA, que é a certidão da dívida ativa. Temos um outro destaque importante aqui, que é a permissão legal que se encontra lá no parágrafo 2º do artigo 6º, para que a petição inicial e a certidão da dívida ativa possam constituir um único documento, inclusive podendo ser preparado por processo eletrônico. Condição que na prática é o que realmente acontece, simplificando sobremaneira, como nós já falamos anteriormente, a emissão ou a elaboração da execução fiscal. Ou seja, só para que tenham uma ideia, se faz a qualificação das partes, né? Fazenda mais o devedor, se diz o que se quer, que é a execução fiscal, indica-se que ela é credora da importância X, né? Pelo título, ao invés de colocar o título uma peça em anexa, instruindo a inicial, esse título lhe compõe um tópico exclusivo da própria petição inicial. Então é como se nós tivéssemos a indicação do crédito, seu valor, e de que foram exauridos meios, né, suasórios para a composição, para o recebimento, e não se logrou êxito, e logo em seguida, vamos supor, um tópico 2, o próprio título fazendo parte, compondo o corpo da peça inicial.
Dispensa-se o pedido de produção de provas, e também é regra legal, parágrafo 3º do artigo 6º da lei em questão. E quanto ao valor a ser atribuído à causa, é aquele constante da certidão com os encargos legais no momento da propositura ou distribuição da peça. Parágrafo 4º também do já mencionado artigo 6º da Lei 6.830 de 1980. O artigo 39 da lei em questão, ele expressa que a fazenda pública não está sujeita a custas e emolumentos judiciais e não está obrigada a preparo prévio ou depósito para a prática de qualquer ato. Mas observem, se ela vier a ser vencida em embargos, aí sim fica sujeita ao pagamento de despesas feitas pela parte contrária e incluindo, ou inclusive, melhor dizendo, honorários advocatícios. O parágrafo único desse artigo 39 expressa com clareza essa questão relativa a pagamento de custas e honorários advocatícios quando vencida a fazenda pública nos embargos interpostos pelo devedor. Deferida a inicial de execução, nos termos do artigo 7º da Lei de Execução Fiscal, o devedor será citado para que pague a dívida, acrescidas de juros e demais encargos, no prazo de 5 dias. Então vejam, aqui temos o primeiro diferencial entre a execução comum e a execução fiscal. Na execução comum, os senhores estão lembrados que o devedor será citado para pagar no prazo de 3 dias. Aqui não. Aqui já o prazo para pagamento são 5. É óbvio, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Artigo 8º da Lei de Execução Fiscal. Mas, então é o primeiro diferencial e isso consta constantemente em concurso público, chama atenção, questões de prova ou algo que o valha, o prazo, execução fiscal, prazo para pagamento 5 dias, execução comum, prazo para pagamento 3 dias. Lembrando que lá, inclusive, na execução fiscal, vamos falar um pouquinho mais à frente, ele será citado para pagar ou oferecer bens à penhora, tá? Isso é uma possibilidade que a execução comum, embora não haja expressamente um impeditivo legal, mas que ela aboliu a princípio do texto legal. As formas de citação também na execução fiscal, ela muda um pouco da execução comum. O inciso 1º do artigo 8º, ele estabelece que a primeira forma será realizada pelo correio com aviso de recepção se a fazenda pública não a requerer por outra forma. A execução comum, os senhores sabem que a citação ela é realizada pelo senhor oficial de justiça, por mandado, porque esse mandado sai em 2 dias, uma retorna para os autos e a outra fica com o senhor oficial de justiça, que continua monitorando o pagamento. Se o pagamento não for realizado, ele retorna para realizar a penhora de bens. Aqui não. Aqui o que a lei estabelece são regrinhas
para a efetivação ou para se considerar efetivada a citação propriamente dita. Então, nós temos que se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital, aí conforme o caso. Então, considera-se que o não retorno no prazo fixado por lei, está lá no inciso 3 do artigo 8º da Lei de Execução Fiscal, é considerado que alguma irregularidade ocorreu, então recomenda-se que haja uma renovação da citação, agora sim por mandado, que é através do oficial de justiça, porque para que ocorra a citação por edital, tenhamos que ter a efetivação de que, ou a caracterização, ou a confirmação de que o devedor se encontra em local incerto ou não sabido, e a simples não restituição da correspondência não é a prova de que esse fato ocorreu. O inciso 2 ainda do artigo 8º da Lei de Execução Fiscal expressa que a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, que é a comprovação de que ela realmente se efetivou, que a entrega foi realizada. Ou, se a data for omitida no aviso de recepção, 10 dias após a entrega da carta à agência postal. Então, o legislador ele procurou ali suprir de todas as formas, de todos os meios, condições, né, para que realmente essa citação que é o mais importante e para que se considere realmente o processo existente, que ela seja realmente considerada realizada. Contudo, essa citação será considerada nula se a qualquer tempo o devedor provar que não mais residia no endereço para qual a referida correspondência havia sido enviada. O Código de Processo Civil ele não revogou as disposições da Lei de Execução Fiscal, razão pela qual, se a citação vier a ser feita por edital, a publicação do mesmo deverá obedecer às disposições contidas no inciso 4 do artigo 8º da Lei 6.830, que determina que referido edital seja fixado na sede do juízo e publicado uma só vez no órgão oficial gratuitamente. Então, temos aqui a citação por edital, ou na citação por edital, melhor dizendo, uma regra completamente diferenciada daquela que é realizada na execução comum. Ainda em análise do dispositivo legal em questão, o edital ele deverá conter como requisitos especiais ou essenciais, né, a indicação da exequente, que é a Fazenda Pública, qual é o órgão dela que realmente está promovendo a execução, o nome do devedor e dos corresponsáveis se existentes, a quantia devida, a data e o número de inscrição do título no registro da dívida ativa, o prazo e o endereço da sede do juízo. O prazo do edital é de 30 dias e, para os ausentes do país, esse prazo ele dobra, passa a ser de 60 dias. Parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 6.830. Após o que se inicia a contagem do prazo de 5 dias para pagamento ou garantia do juízo, que é aquela possibilidade, como falamos lá atrás, de nomeação ou de indicação de bens a penhora. Um outro dado importante é aquele que se refere à interrupção da prescrição. Na execução fiscal, é o despacho do juiz que ordenar a citação que interrompe a prescrição.
senhores podem ver esse dado, essa expressão lá no parágrafo 2º do artigo 8º também da Lei de Execução Fiscal. Então é o despacho do juiz. Essa regra até ela começou a ser adotada no CPC, que eu acho muito importante. Aí é óbvio que entendimento geral tanto da doutrina da jurisprudência, efetivada a citação, essa interrupção ela retroage ao prazo de interposição ou de protocolo da petição inicial em juízo, né, que é a data do ajuizamento. Mas a nível de efetivação mesmo, é uma discussão forte, mas o despacho do juiz é que vai efetivar a interrupção da prescrição. A nomeação de bens à penhora também, como já falamos, é uma possibilidade que existe na execução fiscal. Então, caso o devedor queira discutir a legitimidade do título ou do crédito em sede de embargos à execução, no prazo que lhe é conferido por lei para pagamento, deverá garantir o juízo pelo valor da dívida, juros, correção monetários indicados na petição inicial. Esse é o prazo de 5 dias para garantir juízo, não é o prazo para embargar. Então, essa nomeação ou esse depósito que ele venha realizar, ele tem que deixar bem claro que o está fazendo porque a sua intenção é discutir a legitimidade do título ou do crédito. Então, ele poderá efetuar o depósito em dinheiro, a ordem do juízo, através de conta remunerada de estabelecimento oficial. Também poderá garantir o juízo oferecendo fiança bancária ou seguro-garantia. E poderá também, né, nomear bens à penhora, observando-se uma gradação que encontra-se estabelecida lá no artigo 11 da Lei 6.830, cuja ordem é aquela que também o próprio CPC traz, né, como preferência de penhora. Então, dinheiro, aqui, título da dívida ativa, pedras preciosas, etc. Se os senhores observarem lá, tem uma gradação extensa, mas o que se entende, o que se deve observar é que o que o devedor vai oferecer é aquilo que ele realmente possui para oferta. Nem sempre as regras que a lei determina, ela diz, olha, é uma ordem preferencial. Não? Às vezes eu posso não obedecer à preferência, ter outros bens, mas aquele que eu estou ofertando, ele garante perfeitamente a dívida e é aceito pelo juízo e a própria credora, que é a fazenda pública, uma vez intimada para se manifestar, ela concorda com isso. Outra indicação, a penhora que pode ser realizado é de bens oferecidos por terceiros, desde que aceitos pela fazenda pública. Todas as regrinhas que eu acabei de ler para vocês, elas se encontram inseridas nos incisos 1 a 4 do artigo 9º da Lei 6.830, que recomendo que seja vista, olhada e analisada com cuidado. A interposição dos embargos à execução, isso aqui na execução fiscal, ok? Fica condicionada à garantia do juízo, parágrafo 1º do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Ou seja, enquanto o juízo não tiver garantido por depósito, penhora, caução ou coisa que o valha, conforme nós havíamos citado já anteriormente, não existe qualquer possibilidade de ser
interposto embargos à execução. Se eu tiver um título, se o título tiver uma irregularidade, eu não tiver bens a ofertar à penhora, como é que eu faço? Já paguei, não tenho bens a oferecer como garantia e não posso fazer a interposição dos meus embargos à execução. Simples. Exceção de pré-executividade. Como já falei para vocês, entendo que é uma ficção jurídica, mas é importante. Não tem prazo, não interrompe prazo, mas ela é eficaz, em especial na execução fiscal, quando eu quero demonstrar que o título ele já não pode mais ser objeto de execução, porque ou já foi pago ou porque existe um vício fundamental que lhe extrai essa força executória que seria necessária para que o processo em questão seguisse adiante. Se o executado reconhecer como devida apenas parte da cobrança, ele poderá efetuar o pagamento da parcela que entende ser incontrovérsia, garantindo o saldo remanescente através de penhora de depósito, calção, né, ou outro quadrinho já previsto em lei, conforme já analisamos, já apontamos aqui, e indica que quer discutir a legitimidade desse valor que está sendo cobrado a mais e com que ele não concorda. É uma possibilidade também que está prevista em lei, parágrafo 6º, lá do artigo 9º, da lei sempre de execução fiscal. Então, é muito importante que seja observado que essa possibilidade ocorre com frequência. Ou essa situação, melhor dizendo, ocorre com frequência. Os embargos do devedor é outro dado importante, e aqui então vamos analisá-lo, porque tem alguma coisa que, em especial com relação a prazo, situação, que difere dos embargos à execução no processo de execução comum. Então vamos lá. O devedor ele poderá oferecer embargos à execução no prazo, vejam, 30 dias, não 15 do CPC. Aqui o prazo para o oferecimento 30 dias. Contados, um outro dado importante. 1. Do depósito. 2. Da juntada da prova da fiança bancária ou de seguro-garantia. 3. Da intimação da penhora. Tudo isso incisos 1 a 3 do artigo 16 da Lei 6.830. Então vejam, é admissível ao executado só apresentar seus embargos se o juízo estiver devidamente garantido. Ratifico o parágrafo 1º do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Antes disso, não. Se tiver aquele quadro de título pago, coisa que o valha, então é recomendável exceção de pré-executividade para não ter que correr atrás de garantia do juízo e fazer com que esse processo se arraste desnecessariamente por muito tempo. É admissível ao executado em seus embargos alegar toda a matéria útil à defesa, seja para a desconstituição, seja para a anulação do processo de execução. Então vamos lá, são matérias úteis de defesa: a negativa da dívida, o pagamento, a ilegitimidade das partes, a acumulação indevida de execução, dentre outras que os senhores ainda poderão encontrar. Parágrafo 2º do artigo 16 da Lei 6.830. Não se admite a reconvenção na execução fiscal. Parágrafo 3º do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal também. Olha, essa expressão, para mim, houve um cochilo, com todo o respeito do próprio legislador.
a reconvenção é matéria, é figura jurídica própria do processo de conhecimento. Não há que se falar em reconvenção na execução, de forma geral. Então, lei de 1980. Então, para mim, embora o CPC de 2015 nós tenhamos essa expressão também lá na monitória que será estudada futuramente, e também é um erro, mas de qualquer forma não necessitaria está expresso isso, porque, como já falei, a reconvenção é contra-ataque e não é possível na execução de forma geral. Recebidos embargos, a Fazenda Pública será intimada através de seu representante nos autos para, querendo, impugná-los no prazo de 30 dias. Também, artigo 17, Lei 6.830. A fase expropriatória dos bens penhorados segue as regras previstas no artigo 22 e seguintes da Lei de Execução Fiscal, que muito se assemelha com aquela prevista para arrematação na execução comum, ou seja, com avaliação de bens, possibilidade de adjudicação pela Fazenda Pública. Tá? A publicidade também deve ser ampla, e aí segue-se as regras lá do Código de Processo Civil em vigor, que é a publicação através da rede mundial de computadores, e tudo aquilo que objetive trazer para o leilão judicial um maior número de licitantes. Porque o que se quer? Qual é o intuito? Obter com essa alienação o melhor preço para satisfação do crédito pela Fazenda Pública e até mesmo, gente, para se evitar prejuízos ao próprio devedor. O artigo 21 da Lei 6.830 prevê ainda a possibilidade de alienação antecipada dos bens penhorados, condição esta que implicará no depósito do produto obtido como garantia da execução, conforme determina o inciso 1º do artigo 9º da mesma lei. Ou seja, a expropriação, a alienação como um todo, as regras são muito parecidas. E como o que for omisso aqui aplica-se o que está no CPC, com relação à arrematação, adota-se, embora tenha muita coisa aqui dentro da própria lei de execução fiscal, de forma subsidiariamente aquilo que já estudamos lá na arrematação de bens na execução comum.